Ok, boa pergunta. Se Deus é bom, por que gente boa morre e crianças morrem com câncer ou têm câncer? Essa é uma das perguntas mais profundas de toda a humanidade. E a Bíblia não ignora essa pergunta. A Bíblia considera e a Bíblia nos fala sobre essa realidade em livros como Jó, Salmos, Abacuque e na Epístola de Paulo aos Romanos. Não existe uma resposta simples que elimine todas as questões relacionadas à dor ou que elimine a dor. Entretanto, há uma resposta coerente dentro da fé cristã. Na cosmovisão cristã, Deus é bom, mas o mundo em que nós vivemos não é mais o mundo que Ele criou, não é mais da forma como Deus criou. Isso porque o pecado afetou toda a criação. Textos como Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17 até o versículo 19, Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22, vão nos informar essa interferência do pecado, sobre essa interferência do pecado na criação de Deus. Por isso há doenças, injustiça, guerras, por isso há fome, por isso há morte. A fome de crianças, por exemplo, não é resultado da falta da bondade de Deus. É resultado da existência ou introdução do pecado na história da humanidade. A humanidade marcada pelo egoísmo, pela desigualdade, pela violência, consequências do pecado original, trazem essas realidades para o dia a dia. É o estado do homem caído que traz essas consequências para a vida. Isso, porém, nos leva a outra pergunta. Inquestionavelmente, nós temos que entrar nessa outra pergunta quando analisamos essa situação, essa primeira pergunta. E a pergunta que se segue é: se Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, se Deus é soberano e Ele pode impedir que haja doença, que haja fome, por que Ele nem sempre o faz? A Bíblia não responde todas as perguntas de modo específico, mas ela afirma algumas verdades que aqueles que fazem essa pergunta com sinceridade precisam observar essas afirmações que a Bíblia faz. E a primeira afirmação é que Deus pode suscitar o bem, até mesmo em meio ao sofrimento. Embora a gente não perceba isso, embora na dor e na angústia nós somos incapacitados de enxergar esse agir de Deus suscitando o bem dentro do sofrimento. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que o sofrimento em si é bom. Uma segunda afirmação que a Bíblia nos traz é que Deus pode suscitar, aliás, Deus não é indiferente ao sofrimento do ser humano. O Criador não é indiferente ao sofrimento dos homens. Em Cristo Jesus, o Deus eterno, o Criador, entrou na nossa história. Em Cristo Jesus, Deus experimentou a dor. Deus experimentou a rejeição, o abandono. Deus experimentou a morte, porque Cristo Jesus morreu na cruz. Então, Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é
dor. E a terceira afirmação que a Bíblia fala que a Bíblia nos traz, é que o mal não terá a palavra final. A dor, o sofrimento não terão a última palavra. Porque a esperança cristã aponta para novos céus e nova terra. Um novo céu e uma nova terra, onde não haverá pranto, lamento, dor. Novo céu e nova terra, onde não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nos fala desse desembocar da história nessa realidade de plenitude. Quanto às crianças que ainda morrem de fome, as crianças que sofrem com fome, essa realidade não deve apenas gerar questionamentos filosóficos, disputas sociais, mas ela deve despertar compaixão em nosso coração. Ela deve nos chamar à responsabilidade. E a Bíblia frequentemente e sistematicamente responsabiliza os homens pelo cuidado com o pobre, o órfão e o necessitado. Os seres humanos são chamados a não negligenciar aqueles que sofrem. Textos como Isaías 58, Tiago capítulo 2, por exemplo, vão nos responsabilizar quanto à realidade de atender aos necessitados. Em muitos casos, a Bíblia nos coloca diante de uma pergunta que não é aonde Deus está quando sofremos? Por que Deus não age? A pergunta apropriada deveria ser: aonde estamos nós? Aonde nós estamos diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento? Na perspectiva da teologia reformada, Deus permanece soberano. Deus criador que dirige a história dos homens permanece no governo da história, mesmo quando nós não compreendemos os seus decretos. Na linguagem de João Calvino, há limite para o entendimento da ação provedora de Deus. Ou seja, diante da providência divina, nós somos limitados. Não compreendemos totalmente a ação provedora de Deus. Mas isso não elimina o mistério, isso não elimina a questão, mas nos convida à confiança, nos convida a descansar naquele cujo caráter foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. Resumindo, queridos, eu diria que Deus é bom. Deus continua sendo bom. O mal existe porque a criação de Deus foi corrompida pelo pecado. Se desconectou do Criador quando pecou contra Deus. Deus não é o autor moral do pecado. Deus não é o autor moral do mal, mas governa soberanamente sobre a história. E na perspectiva de Deus, a história não caminha para o caos. A história não vai desembocar em caos final. Na perspectiva cristã, a história dos homens desembocará em um estado de glória, em um estado de glorificação. Assim sendo, queridos, nós vemos nessa realidade a evidência da bondade de Deus, a realidade da cruz, quando Deus se encarna, se torna homem e assume as nossas dores, na linguagem do profeta Isaías. E Paulo vai dizer que Deus, na sua bondade, nos amou
quando ele diz Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo Jesus, o seu Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a grande evidência da bondade de Deus. E isso nos faz olhar para o futuro com esperança. E essa é a maior evidência de que Deus é bom, mesmo estando nós em um mundo caído, em um mundo marcado por dor e sofrimento. Na perspectiva cristã reformada, nós podemos olhar para o futuro, na certeza de que o Deus eterno está conduzindo a história para um fim proveitoso, para um fim glorioso. Que você possa olhar para a realidade à sua volta, na perspectiva da bondade de Deus, do amor de Deus, e experimentar essa bondade, esse grande amor manifestado lá na cruz e descansar no fato de que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus te abençoe. Um grande abraço.